Olá, estamos no ar com o programa Vereador em Ação. E dessa vez, durante o recesso parlamentar, você conhece um pouco mais aqui do que acontece por dentro da Câmara Municipal. Durante o recesso, os vereadores estão também possibilitados de dar entrevista. Por isso, o programa Vereador em Ação ganha aqui um novo espaço. Nessa edição, nós vamos conhecer aqui o Dr. Rodrigo Ascoli, procurador aqui da Câmara Municipal, também o Dr. Hugo Lontra, servidor da Câmara, e o Dr. Rafael Borges, que é advogado e conselheiro da OAB-RJ. Dr. Rodrigo, bem-vindo aqui ao nosso programa. É um momento diferenciado para a Câmara Municipal durante esse recesso e com as eleições municipais. Sem dúvida alguma, nesse momento agora que é um período eleitoral, e a Câmara está em recesso, mas agora nós temos uma série de restrição para que os vereadores possam observar para que não caiam aí nenhum crime eleitoral, nenhuma irregularidade. E a Casa também está pautando o serviço de forma que a gente consiga aí manter a isonomia entre todos que vão disputar as eleições do corrente ano. E cabe muito à Procuradoria poder dar essa orientação aqui à mesa diretora, aos vereadores, do que pode e o que não pode? Na verdade, a Câmara Municipal tem a prerrogativa de definir se ela vai aceitar propaganda eleitoral nas suas dependências ou não. Antes do recesso, nós aprovamos uma resolução onde ficou definido que propaganda eleitoral nas dependências da Câmara só poderá ocorrer em carros adesivados que ficam no estacionamento e tão somente, mas nada foi acrescentado, ficou só nisso. Fizemos, apesar na resolução estar expressamente proibido qualquer tipo de propaganda no plenário, durante a discussão, as sessões, isso é algo apenas repetitivo, porque na verdade todos os vereadores estão cientes que eles não podem se utilizar da sua função, da prerrogativa parlamentar para fazer propaganda eleitoral e com isso ter vantagem sobre os outros concorrentes. Então, os vereadores já estão alertados sobre essa questão, essa restrição de que a sua atividade fica restrita tão somente às questões parlamentares de processo legislativo e outras atribuições. O programa Vereador em Ação é sempre um espaço durante o recesso parlamentar para que os vereadores possam fazer aqui um balanço, E também por isso, nesse momento, eles não podem dar essa entrevista e a gente está tendo essa oportunidade. Na verdade, a legislação eleitoral proíbe qualquer espécie de propaganda institucional 3 meses antes do pleito. Então, hoje, um vereador hoje, fazer qualquer tipo de entrevista, aproveitar um espaço da TV Câmara, que é um espaço hoje pago com dinheiro público, então ele estaria, na verdade, aí violando a legislação eleitoral, porque ele estaria se valendo de um espaço maior do que os outros nessa concorrência. E, na verdade, nós temos que citar que toda essa vedação, sendo até um pouco repetitiva, é exatamente para você não ter que os vereadores que hoje estão aqui no mandato não tenham qualquer tipo de vantagem sobre os demais e que não se utilizem da máquina administrativa para conseguir voto ou qualquer tipo de vantagem. E a Procuradoria tem mantido contato com a Justiça Eleitoral para poder orientar os vereadores e a Casa? Na verdade já há um costume de todas as eleições, de nós recebermos recomendações. Até na data de ontem nós recebemos uma recomendação do Ministério Público Eleitoral, onde nós vamos na semana que vem procurar a promotora para que possamos debater quais são as orientações, quais são as discussões, para que nós possamos então definir isso e não ter qualquer tipo de atropelo, qualquer tipo de irregularidade. Durante todo o processo eleitoral, que segue até outubro, vocês vão estar acompanhando aqui as sessões e a cada reunião o desenvolver da apresentação de cada vereador. Sim, na verdade a atividade parlamentar, as sessões da Câmara, elas continuam, não há nenhuma vedação, os vereadores não precisam se desincompatibilizar dos cargos para poder concorrer à eleição. Então, com isso, a atividade parlamentar ela permanece inalterada. A única coisa que eles têm que ter o cuidado é de não se utilizar da tribuna para fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral. E propaganda eleitoral, na verdade, também não é só no sentido de pedir voto ou fazer qualquer tipo de promoção pessoal, como também fazer ataques a adversários, denegrir a imagem de outros. Então, isso que tem que ter esse cuidado. Agora, também não podemos deixar de falar que a atividade deles se permanece intacta, então eles podem também fazer críticas à administração, eles podem fazer críticas a determinado projeto sem qualquer tipo de restrição.
A Justiça Eleitoral agora, cada vez mais atuante, vem contando com um terceiro braço, que é o cidadão, né? Que ele agora pode denunciar, pode entrar no site da Justiça e participar, né? O cidadão que acompanha a TV Câmara, o cidadão que acompanha aqui as reuniões do plenário, ele também vai perceber essas diferenças e, se tiver alguma dúvida ou orientação, pode procurar a casa? Sem dúvida alguma. Qualquer cidadão que entenda que algum vereador ou qualquer outro membro da casa tem extrapolado, né, o seu limite de atuação, pode fazer uma reclamação não só na casa, como também na Justiça Eleitoral, perante o órgão de fiscalização, o Ministério Público, para que sejam tomadas medidas cabíveis. Nós estamos inteiramente abertos a quem quer que seja para poder reclamar, e aqui nós vamos fazer uma campanha. A campanha eleitoral, a atividade parlamentar não vai ter influência na disputa, vai ser tudo de forma igualitária, sem qualquer tipo de benefício. De qualquer forma, para a Casa Legislativa como um todo, é um momento importante, né? De cada 4 em 4 anos, a gente elege os representantes que vão compor aqui a Câmara Municipal. É importante para a Procuradoria essa mudança, esse momento eleitoral para Nova Friburgo? Cria-se uma expectativa? Sem dúvida alguma, isso deixa sempre uma expectativa, porque, independente da sua função institucional, a Câmara é uma casa, né, política, onde tem ideias, tem vários partidos. Então, essa mudança sempre ocorre, do mesmo jeito que a população busca essa alternância de poder, ou com relação aos vereadores. Nós aqui também, todos ficam apreensivos, até por causa do cuidado que nós temos que ter. Então, é uma nova eleição, porque ano passado nós tivemos uma reforma eleitoral, sim, onde assim, o Congresso fez de tudo para poder trazer uma disputa mais isonômica, ou seja, esse ano não teremos placas em ruas, né, que tinha aquela questão da poluição, né, visual, a questão do tempo de TV, gastos. Então, nós tivemos uma série de medidas com a nova legislação que ela permite que, assim, que a disputa seja mais equilibrada e sem qualquer tipo de benefício para aquele candidato que tenha mais recursos, em detrimento daqueles que são mais, vamos dizer, menos, mais pobres, vamos falar assim, na campanha, né? E a participação do eleitor como fiscalizador e como atuante junto à Justiça será essencial nessa eleição, para engrandecer o nosso papo aqui, a nossa conversa, e para que você, cidadão, saiba um pouco mais como vai funcionar a eleição 2016 aqui em Nova Friburgo. O Dr. Rafael Borges está aqui conosco. Dr. Rafael, como é que fica essa questão da imunidade parlamentar e a orientação mesmo? Então, eu acho que o Dr. Rodrigo coloca muito bem a série de restrições que a legislação eleitoral impõe aos vereadores nesse período de eleições, né? Há algumas restrições no que diz respeito à propaganda, há restrições no que diz respeito ao conteúdo da fala, não pode haver ataques pessoais, não pode haver exaltação pessoal de determinados candidatos em detrimento de outros. Só que é preciso deixar claro que, neste período eleitoral, o vereador, como todo parlamentar, de uma forma geral, ele continua protegido pelo Instituto da Imunidade, né? O Instituto da Imunidade Parlamentar é um instituto muito importante, que não pode ser confundido com impunidade, né? O Instituto da Imunidade é um instituto previsto na Constituição da República, previsto na Constituição Estadual, que protege o discurso do vereador, né? Ou seja, o vereador ele não pode ser responsabilizado pelo conteúdo da sua fala. E, rigorosamente, esse instituto ele não está protegendo a pessoa do vereador, ele está protegendo a função parlamentar. Ora, o parlamentar ele tem justamente a atribuição de falar, de denunciar, de parlar, de fiscalizar. Por essa razão, ele não pode ter restrições relativamente ao conteúdo da sua fala que prejudiquem o trabalho de fiscalização que ele deve exercer, que prejudiquem o trabalho de denúncia que ele deve exercer a todo momento. Então, o Instituto da Imunidade ele vem justamente para proteger o âmago, a função principal do parlamentar, que é a função de crítica, de ser o porta-voz dos interesses do eleitorado, né, na tribuna da Câmara, enfim. É claro que o Instituto da Imunidade Parlamentar ele não é assim, rigorosamente absoluto, ou seja, não é qualquer coisa que o vereador fale, em qualquer lugar, que estará protegido pelo Instituto da Imunidade Parlamentar. A imunidade parlamentar ela protege os vereadores dentro da Câmara, dos vereadores, ou também, ainda que eles estejam fora da Câmara, mas no exercício do mandato parlamentar. Então, por exemplo, um vereador que vá à TV Zoom
dá uma entrevista no programa do Zuri, e ali ele faz uma crítica uma crítica pesada, uma crítica estrutural a determinado prefeito, a determinado governador, presidente da República, enfim. Ele estará protegido pelo Instituto da Imunidade Parlamentar, ainda que a TV Zoom não seja a Câmara Municipal. Mas entende-se que, como ele está lá, evidentemente, na qualidade de vereador, prestando contas do exercício do seu mandato para um comunicador social da cidade, ele está protegido por esse instituto também, né? E é óbvio também, né, que, como tudo no direito brasileiro, você tem que ter razoabilidade. Evidentemente que o Instituto da Imunidade Parlamentar não protege um xingamento pueril, absolutamente desnecessário, e que não guarde nenhuma conexão com os fatos que estão sendo objeto daquela denúncia, né, vamos dizer assim. Mas, repito, é um instituto muito importante. É isso que garante ao vereador, ao parlamentar, ao deputado federal, ao deputado estadual, liberdade de atuação. Imagina, se o vereador ou o deputado pudesse ser judicialmente responsabilizado, né, seja na esfera civil, seja na esfera criminal, pelo conteúdo do seu discurso, imagina como ele não ficaria de pés e mãos atados para exercer justamente aquilo que é a sua função, que é de ser porta-voz do povo, né? Estando aqui da tribuna, é muito difícil a imunidade parlamentar não proteger o vereador. Quer dizer, há até o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de certa forma, que preconiza que, de dentro da casa parlamentar, a imunidade é absoluta. Ou seja, qualquer coisa que o deputado ou o vereador falar dentro da imunidade da casa parlamentar, seja da Câmara dos Vereadores, seja da Assembleia Legislativa, seja do Congresso Nacional, haveria ali uma imunidade absoluta. A doutrina, ela, enfim, boa parte dos doutrinadores consideram a natureza dessa imunidade interna absoluta também, mas alguma parte relativiza para considerar aquilo que eu falei, né? Quando o xingamento ele é absolutamente desnecessário, ele não guarda conexão, daí a imunidade não estaria. Mas, de toda forma, é preciso que os vereadores compreendam esse instituto, o povo compreenda esse instituto e a importância dele, na medida em que ele não é algo, como eu falei aqui no início, né? Ele não é um facilitador da impunidade, pelo contrário, ele está aqui justamente para permitir que os vereadores possam livremente exercer a sua função. E é preciso deixar claro, né? A priori, quer dizer, inicialmente, toda fala do vereador, ela não tem o interesse, a intenção de ofender. Às vezes ofende lateralmente, porque a pessoa que está sendo alvo da crítica se sente ofendida. Recebe de jeito diferente. Exato. Mas a finalidade da fala do vereador é sempre apontar uma irregularidade, apontar uma denúncia, né? É preciso provar que há ali intenção de ofender, né, para que o Instituto da Imunidade Parlamentar não incida no caso concreto. Mas é realmente muito difícil, quer dizer, um vereador ele não usa o microfone para isso, para produzir ofensa, ainda que às vezes, eu repito, as palavras possam ser interpretadas equivocadamente, sejam excessivamente até grosseiras, mas a intenção dele é fazer uma denúncia, e por isso a importância do Instituto. Em âmbito nacional, o cidadão, esse ano, está muito mais participativo, né? Ele tem acompanhado votações na Alerj, votações lá no Senado, votações que foram importantes aí para todo o país. Esses discursos, essas votações, isso tudo está influenciando muito nesse momento também? Sim, eu acho que a circunstância, né, da atuação parlamentar hoje ser altamente televisionada, né? Quer dizer, hoje a gente pode dizer com absoluta tranquilidade que o Poder Legislativo brasileiro, dentro dos três poderes, é aquele com o maior nível de transparência, né? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, praticamente todas as sessões do Congresso Nacional são todas televisionadas, a maioria das sessões das Assembleias Legislativas também, e muitas câmaras municipais têm esse serviço, que a gente tem também aqui em Friburgo, né? Que dá publicidade total à atividade parlamentar. Isso não acontece no Poder Executivo, né? Reuniões de prefeitos e secretários não são televisionadas, reuniões ministeriais não são televisionadas. Isso muito menos acontece no Poder Judiciário. Embora o Supremo Tribunal Federal televisione algumas sessões, isso não acontece no Superior Tribunal de Justiça, isso não acontece nos Tribunais de Justiça Estadual e muito menos nas audiências em primeira instância. Então a gente pode dizer tranquilamente que de todos os poderes da República hoje, o Poder Legislativo é aquele que tem o maior nível de transparência. Justamente por ter o maior nível de transparência, é aquele que desperta o maior nível também de interação popular,
né, de interação social, para o bem ou para o mal. Né? O povo está atento. A transparência garante um pouco disso, né? Isso. Que a pessoa tem acesso a tudo e de forma mais clara e rápida também. Isso, e a gente viu isso com muita ênfase, né? Por ocasião da votação do impedimento da Presidente da República, e que foi uma sessão completamente televisionada, enfim, todos os votos vieram a público on time, quer dizer, ao vivo, ao tempo em que eram proferidos, né? Eu acompanhei parte dessa votação e pude ver que tranquilamente, alguns parlamentares estavam ali no exercício claro do mandato parlamentar e no uso do Instituto da Imunidade Material, porque, né, se você analisar o conteúdo de muitos daqueles votos de uma maneira fria, né, sem entender o contexto, você pode até ler ali alguma ofensa, né? Mas, ora, todos os parlamentares estavam ali, fossem eles a favor do impedimento, fossem eles contrários ao impedimento, no intuito de expressar a sua opinião. Né? Ninguém estava ali no intuito de ofender A, B, C ou D. Estava ali no intuito de dizer, eu sou a favor, sou contra, e por qual razão eu sou a favor e por qual razão eu sou contra. Se eventualmente, no meio desse discurso, né, algumas palavras mais duras foram proferidas, foram no calor daquele debate e foram no intuito de fundamentar o voto que estava sendo dado, né? Não na perspectiva de produzir uma ofensa. Né? Eu acho que é uma hipótese clara de incidência da imunidade parlamentar. Como o senhor falou, hoje tudo é televisionado, tudo fica registrado, né, nas nossas redes sociais e na internet. Como vai ficar isso para a Justiça Eleitoral, né? Você pegar um discurso de um vereador que foi dado aqui numa fala passada e aí outro candidato vem e pode utilizar aquele material. Como é que fica essa questão da imagem, né? Digamos, hoje não faltam mecanismos de registro e de identificação da prática de irregularidades. Né? Dentro do processo eleitoral, quer dizer, você tem várias pessoas aí, órgãos, instituições, que são legitimadas a dizer, olha, isso está errado, isso tem que mudar, aquele ultrapassou, aquele desrespeitou. Quer dizer, isso pode ser feito pelo próprio cidadão, isso pode ser feito pelo adversário eleitoral, isso pode ser feito pelo Ministério Público. Quer dizer, existem vários canais que podem ser aí, digamos assim, percorridos para corrigir isso. De fato, acho muito difícil que isso venha acontecer aqui na Câmara, em razão de todas as cautelas, né, que o doutor Rodrigo já anunciou, que a mesa diretora vem adotando. Sim. Mas, se eventualmente acontecer, eu não vejo nenhuma dificuldade para que esse registro seja levado à Justiça Eleitoral, e lá na Justiça Eleitoral vai se chegar a uma conclusão se efetivamente o conteúdo daquela fala desrespeita alguma norma eleitoral. Veja, como o doutor Rodrigo colocou aqui no início, essas normas estabelecidas no âmbito da legislação eleitoral, elas servem justamente para criar isonomia entre os competidores. Né? Quer dizer, a necessidade de você impor restrições a vereadores que estão no exercício do mandato hoje... Para não favorecer um, né? Exatamente. Ela mira numa situação de igualdade. Ela mira numa situação em que outras pessoas que não exercem mandato disputem os votos dos eleitores em posição de igualdade de condições. O vereador não pode utilizar a tribuna para um palanque eleitoral. Isso aqui não é um meio de propaganda eleitoral. Isso aqui é atribuição do legislativo, ponto. Isso aqui não é palanque eleitoral. Como é que vai ficar a defesa de um projeto, por exemplo? A defesa de um projeto é o exercício parlamentar. E o projeto está ali, vai discutir dentro do que está ali no processo, né, no processo legislativo, e ponto. Dali não vai trazer... Agora, é um direito dele defender o projeto ou ser contrário àquela proposta. Agora, isso não tem qualquer impedimento. Isso aí faz parte da sua função e ele é pago para isso até. Doutor Rafael, o doutor Rodrigo falou sobre as mudanças da lei eleitoral no ano passado, né? E ela vem acompanhando também as mudanças do cenário político e da evolução. Uma questão que está sendo muito perguntada, né, para a gente que é da mídia, como vão ficar as redes sociais, como vai ficar essa questão das redes sociais nesse momento político, que pode, que não pode. Tem alguma orientação que você possa dar ao cidadão? De maneira geral, a propaganda política através de redes sociais, ela é permitida com aquelas restrições de tempo, né? É claro que não se pode fazer propaganda em rede social
antes do período de campanha e obedecendo também às normas eleitorais que incidem ali sobre. Claro que não é permitido a um eleitor, a pretexto de defender o seu candidato, ofender outro candidato, né? Não é permitido que você, a pretexto de anunciar o seu voto, ofender aquele que está pleiteando aquele cargo e em quem você não vai votar. Quer dizer, as restrições de campanha, de uma maneira geral, de propaganda, que valem para o mundo real, vamos dizer assim, elas também valem para o mundo virtual, né? De uma maneira geral, é permitido ao cidadão dar publicidade ao seu voto. O cidadão, ele pode, com toda tranquilidade, como, aliás, isso pode fazer desde então. O cidadão não tem essa restrição, né? O cidadão quiser anunciar o seu voto, claro que ele vai anunciar o voto por um pré-candidato, né? Porque as candidaturas não estão colocadas ainda. Ele pode desde sempre, não tem problema nenhum, essa restrição não existe. Agora, os candidatos que queiram fazer campanha, na rede social, eles têm que respeitar os prazos estabelecidos pela legislação eleitoral, né? E esses prazos são os mesmos. Quer dizer, a rede social, ela é mais um instrumento da campanha eleitoral, né? É claro que hoje, como o Dr. Rodrigo colocou aqui no início, esses instrumentos estão muito mais restringidos. Eu não saberia que dizer de cabeça, mas, por exemplo, não se pode mais ter placas fixas. Os adesivos, eles têm uma limitação de tamanho muito rígida. Não podem mais ter aqueles carros envelopados. Os carros têm um número, acho que no máximo 2 adesivos por automóvel. Enfim, tem uma série de restrições que é importante que os candidatos conheçam, né, para que não incorram em propaganda irregular, né? Mas, de uma maneira geral, a propaganda que pode ser feita no mundo real, ela pode ser feita no mundo virtual, apenas respeitando-se esses limites gerais. Na verdade, só acrescentando aqui que propaganda eleitoral irregular, ela não é realizada apenas por candidato. Qualquer cidadão pode responder, né, na justiça eleitoral ou por crime, por eventual propaganda irregular. Eu, às vezes, como cidadão, não sou candidato, se eu faço uma propaganda que ela viole a legislação eleitoral, eu vou responder por isso. Então, porque às vezes as pessoas têm em mente assim, só quem faz propaganda irregular é o político. Não, qualquer cidadão. Então, hoje, as redes sociais, tem gente que coloca alguns textos, algumas coisas aí, que ela pode estar ocorrendo, inclusive responder junto à Justiça Eleitoral. Ela pode ser a parte representada numa eventual representação por conta dessa irregularidade. Inclusive no âmbito criminal, é preciso deixar. Eu ia te perguntar, cada vez mais a justiça e a parte jurídica vem pautando essa questão da política, das eleições. É preciso estar atento para, exato, como o Dr. Rodrigo colocou, quer dizer, o nível de responsabilidade ele não atinge só candidatos, ele atinge os cidadãos de uma maneira geral. Hoje, com as mídias sociais tão popularizadas, né, destaque para redes de relacionamento, para redes de comunicação instantânea, você vê aí, às vezes até você circular um texto ofensivo, ele pode caracterizar o crime eleitoral, ainda que você não seja o autor daquele texto. Mas se você colabora na divulgação daquele texto, encaminhando para um grupo de amigos, ou encaminhando até apenas para uma pessoa, dando publicidade a isso na sua timeline, mandando por e-mail para uma rede de contatos, é possível que apenas esse gesto de dar publicidade a textos, né, com conteúdo nitidamente ofensivo, com conteúdo cujo propósito não é de debater política, cujo propósito daquele conteúdo é apenas ofender outros candidatos, isso pode ensejar responsabilidade, inclusive na área jurídico-penal. Quer dizer, é preciso, então, que os cidadãos fiquem atentos para que o debate político ele aconteça realmente no nível da política, né? Porque se ele descer o nível para o nível da ofensa pessoal, da ofensa despropositada, da crítica leviana, pueril, inconsequente, isso poderá ensejar responsabilidade jurídico-penal. E eu tenho certeza que todas as campanhas terão assessoria capacitada para identificar o cometimento dessas irregularidades e levar isso ao conhecimento das autoridades. Então, eu acho que é preciso segurar um pouco os ânimos. Quer dizer, estamos em período eleitoral, é muito importante que os debates aconteçam. Essa seria uma orientação que você daria para quem nos assiste agora? Sem dúvida. Estamos num período eleitoral, é muito importante que os debates aconteçam em profusão. É preciso que você conheça a fundo a proposta do seu candidato, entenda o que está no seu plano de governo, promova essas propostas, se for o caso, se for do seu interesse, estabeleça linhas de debate com defensores de outros candidatos, com outros candidatos, mas que façam isso no nível da boa política, no nível do bom relacionamento. Porque qualquer ofensa nessa troca de informações,
ela poderá ensejar a responsabilidade jurídica penal. E a impressão que eu tenho, quer dizer, eu observo o comportamento do eleitor já há um tempo, a impressão que eu tenho é que à medida em que as mídias sociais elas se popularizam, mais também o cidadão parece motivado a compartilhar textos inadequados. Né? Como eu falei, você não precisa ser autor do texto, basta que você compartilhe, que você poderá estar na linha de responsabilização. Então, é preciso que as ferramentas sejam utilizadas, a exaustão. É muito bacana que se utilizem ferramentas da internet como meios de debate político, de discussão política, mas é preciso entender que os limites estão colocados e os limites servem também para o que estão nas ferramentas sociais, nas redes sociais. Por mais que esse mundo seja um mundo virtual, ele é passível de registro. Né? Ele é passível de registro, quer dizer, não é porque não está impresso no papel que não é possível registrar, ele dá o conhecimento disso às autoridades e buscar as responsabilizações. Essa também é a expectativa aqui para a Casa Legislativa até outubro, que se faça boa política e que o conteúdo aqui de debate aqui possa continuar engrandecendo a cidade. Sem dúvida. Na verdade, eu acho que os vereadores, não só no aspecto eleitoral, mas também no aspecto institucional, eles têm que ter o dever de casa deles, eu acho que é mais obrigatório do que de um cidadão comum. Eles sabem qual é a sua função, sabem da sua responsabilidade, e eles têm que entender que isso aqui, nesse período eleitoral, ainda continua, aqui é o poder legislativo. Isso aqui, como eu falei antes, isso aqui não é palanque eleitoral e não é lugar para você ficar com ataques pessoais, ataques eleitorais. Aqui, até porque o que o povo espera da Câmara é que ela preste o seu serviço, né? E lembrando o seguinte, que às vezes, até mesmo nesse período eleitoral, uma coisa que é importante, porque muita gente espera de um vereador que ele coloque asfalto na sua rua, que ele coloque o paralelo, que ele faça algo. O vereador não faz isso. O vereador legisla e fiscaliza. Ponto. Então, assim, você esperar algo mais de um vereador, você não vai conseguir, porque isso não é atribuição dele. E se ele está falando que vai asfaltar, que vai fazer isso também é uma mentira. O vereador tem apenas essa função, então, do mesmo jeito que não tem que cobrar de um vereador esse tipo de atitude, porque não é. Porque grande parte hoje, a Câmara Municipal, às vezes, ela é muito criticada. O vereador não faz nada, o vereador não faz isso. Mas o vereador realmente não faz esse tipo de empreitada. Isso compete ao Poder Executivo. O vereador legisla e fiscaliza. Então é isso que tem que ser observado para que cada eleitor decida o futuro aí da nossa cidade. Falando aqui no trabalho da Câmara Municipal, né, nesse primeiro semestre aqui, já foram muitos projetos apresentados e mesmo durante o recesso parlamentar, o trabalho continua aqui nas comissões internas, em todas as secretarias aqui da Câmara Municipal. Dr. Hugo Lontra aqui trabalha diariamente com os vereadores, com as sessões e na organização da casa. Doutor, como é que é tratar o dia a dia da Câmara Municipal? A Câmara Municipal existe um mito que redoma o Poder Legislativo de que o período de recesso a Câmara para. Na verdade, o que para são as reuniões legislativas, as reuniões parlamentares, que elas têm um período em que não funcionam. Contudo, a Casa Legislativa, toda a sua estrutura administrativa e produção legislativa continua. Não só, por exemplo, Procuradoria funciona diariamente, mesmo no recesso parlamentar, Secretaria de Expedientes, Secretaria-Geral, Recursos Humanos. Agora mesmo aqui a Câmara estava participando, algumas empresas, em procedimento licitatório. Então a Casa continua funcionando mesmo em recesso parlamentar. E mesmo durante o recesso parlamentar, os gabinetes dos vereadores ficam abertos. E ficando abertos, eles conseguem, nesse período ainda, propor algumas proposições, da entrada em projeto de lei, requerimento de informação. Todas essas proposições que são dadas entradas durante o recesso parlamentar entram na primeira reunião no dia 2 de agosto, quando a reunião parlamentar retorna. Então, a primeira reunião do semestre, do último semestre legislativo, ela costuma ser bastante cheia, bastante ampla, com todas as matérias possíveis, porque durante o recesso, como a gente continua trabalhando, as matérias vão se acumulando. E a primeira reunião serve para a gente desafogar todas essas matérias que foram dadas entrada durante o período de recesso. Vamos aproveitar a sua presença aqui, você que acompanha todos os projetos, assim, e fazer um balanço dos resultados desse primeiro semestre aqui para a Câmara Municipal. Sim, a gente tem, nessa legislatura especificamente, 2013 e 2016, a gente tem sido experimentado, porque
São 21? São 21 vereadores. Pela primeira vez a Câmara de Nova Friburgo assumiu a responsabilidade de ter 21 vereadores, o que quase dobrou o número de parlamentares da última legislatura. E com isso dobra, pelo menos, a produção legislativa. Assim a gente espera, né? No mínimo dobra, porque dobra o número de parlamentares. Não só a questão da produção legislativa, mas a questão dos trabalhos das comissões internas, das reuniões. Administrar uma reunião com 21 parlamentares é muito mais difícil que administrar uma reunião com 12 parlamentares. A título de informação, um levantamento básico das proposições legislativas até o presente momento, desde janeiro de 2013, nós temos, por exemplo, 7.500 indicações já protocoladas e aprovadas pela Câmara até a última reunião de julho. Indicações são matérias mais simples que pedem uma execução imediata de algo no município para o prefeito. Por exemplo, colocação de lombada eletrônica, asfaltamento. É um pedido que o vereador faz ao prefeito. Nós temos aprovados 7.500 aproximadamente, 7.500 proposições desse tipo. Temos protocoladas na Câmara, por exemplo, 1.500 proposições, como projeto de lei, projeto de resolução, projeto de indicação legislativa. São proposições mais complexas, que demandam um determinado procedimento aqui na Casa, pareceres de comissão, às vezes audiências no Executivo. Temos também em torno de 580 moções especiais de louvor, que são homenagens que cada parlamentar pode fazer a pessoas que simbolizam alguma coisa na sociedade. E temos também requerimentos de informação, que é o resultado primário da fiscalização do parlamentar, que pode fazer com o Executivo. Temos em torno de 390 requerimentos de informação já protocolados e aprovados nessa legislatura. Coisa que nós nem podíamos esperar, porque na última legislatura me parece que não chegamos a 200 requerimentos de informação, por exemplo. Quase dobrou. Quase dobrou. Era expectativa, porém a gente tem que adaptar toda a casa para essa demanda, né? Para essa novidade. E cada projeto, cada indicação dessa é tomada uma atenção pela secretaria e pela casa no procedimento e no conteúdo. Sim, sem dúvida. Todo processo legislativo ele demanda pessoas trabalhando em torno do projeto de lei, no projeto de resolução, por exemplo. A título de informação, a gente pode caminhar um processo legislativo a partir do momento que o vereador tem a ideia do processo, ele formaliza isso num papel e insere esse projeto num sistema próprio da Casa que se chama SAPL, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Esse sistema ele dá em tempo real a qualquer um que tenha acesso à internet informações sobre aquele projeto, a tramitação dele na Casa, com possibilidade de visualização do texto integral, pareceres das comissões. E após ele formatar esse projeto no gabinete, ele protocola esse projeto na Secretaria da Casa. Após esse momento, nós vamos autuar esse processo, numerar, cadastrar e incluir ele para a próxima reunião ser lido. Após a leitura dele no expediente da reunião, a gente começa a tramitação interna em comissões, em secretarias do Executivo, tudo o que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça determina que ele percorra, todos os caminhos necessários. Um projeto mais complexo pode demorar muito mais a vir à votação no plenário, porque precisa de mais pessoas trabalhando em volta, mais pareceres, mais opiniões. Enquanto projetos simples pode demorar muito menos, 1 semana, 2 semanas, ele já vem à votação. Existem alguns projetos que não conseguem ser aprovados na mesma legislatura. Por exemplo, nós tínhamos essa legislatura projetos de denominação de logradouros públicos que o presidente tomou a iniciativa de aprová-los pelo decurso do prazo que a gente já enviou para o Executivo e não obteve resposta. Por exemplo, projeto de 2013, o vereador entrou em fevereiro de 2013 com a possibilidade de dar nome a uma rua e até hoje, 2016, ele não tinha retornado. Então o presidente colocou na pauta esse projeto, nós aprovamos e deixamos o Executivo analisar sobre a possibilidade de vetá-lo ou não. Porque alguns projetos ficam realmente parados em algum lugar. Identificando esses locais em que eles estacionam, a gente tem alguns meios de corrigir. Tudo muito pautado pela transparência, né? Hoje em dia, com o portal da transparência e com essa informação, tudo é muito pautado pela transparência para que o cidadão possa acompanhar. Sem dúvida alguma.
Em questão de transparência, a Câmara, essa legislatura, tem dado exemplo a todas as câmaras do interior do Estado do Rio, porque além da possibilidade de acesso a qualquer um que tem internet de todo o processo legislativo, seja do projeto mais simples ao mais complexo, nós temos eles na íntegra no sistema de apoio ao processo legislativo. Além da tramitação dos projetos, nós, esse ano, conseguimos a digitalização de todas as normas da Câmara. Então, temos lei de 1947 até hoje, todas digitalizadas, em que qualquer um que tem acesso à internet também pode ter acesso a essas normas jurídicas. Então, a questão da transparência da Câmara, além da questão interna de projetos, tramitação e leis publicadas, tem também a questão da TV Câmara, que a partir de agora está sendo transmitida via YouTube. Qualquer um pode ter acesso também a todas as reuniões parlamentares. E a questão da transparência das funções da Câmara também. Nosso site hoje está bem completo, bastante transparente, seguindo todas essas normas de nível estadual e federal que propõem essa nova dinâmica dos trabalhos legislativos e trabalhos administrativos de uma forma geral. Nesse semestre também nós tivemos aqui a instalação dos painéis de votação, garantiram mais um instrumento aqui para o vereador e para o cidadão que está em casa acompanhar. Sem dúvida. A reunião parlamentar, ela sempre teve um problema em que uma pessoa leiga chegava para assistir a reunião e mal entendia o que estava acontecendo. Às vezes, votações simbólicas, votações em que tinham discussões intermediando a votação, não dava para captar muito bem o que estava acontecendo. Só quem trabalhava aqui mesmo conseguia entender. O painel de votação foi uma iniciativa da presidência, algo necessário para uma Câmara de 21 vereadores, porque as discussões começam a aumentar num volume que você não controla. E em tempo real você sabe exatamente o voto do vereador, favorável ou contrário, qual o resultado da votação, se foi aprovado com tantos votos, o tempo de votação, o tempo de reunião, tudo isso fica registrado no nosso sistema. Então foi mais uma medida securatória da questão da transparência. Acho que a Câmara de Friburgo hoje não perde em nada, por exemplo, para uma Assembleia Legislativa que detém os mesmos meios de transparência. Mas sempre contando com a participação do cidadão, seja assistindo pela TV Câmara ou aqui no plenário acompanhando as reuniões e as votações. Sem dúvida, a questão da participação da população é de suma importância. A gente vê não só na questão de observar as reuniões e participar, nós temos dois instrumentos de participação popular na Câmara que são muito interessantes. Primeiro, temos a Tribuna Livre, que às quintas-feiras qualquer um cidadão pode se habilitar a vir à tribuna no início da reunião, falar assunto que bem entende, assuntos variados, basta se cadastrar na secretaria e na quinta-feira, em toda reunião de quinta-feira, nos 20 minutos que antecedem a reunião, ele pode vir à tribuna, vai ser gravado, os vereadores vão estar presentes para ouvir o que essa pessoa tem a falar. Essa é uma dos modais de participação do cidadão. O outro é a forma em que o cidadão pode propor uma proposição legislativa aqui na casa. Nós temos uma comissão de legislação participativa que está habilitada a aceitar qualquer tipo de proposição, seja de associação de moradores, seja de entidades formalizadas, aceitar essa proposição, analisar e eventualmente trazer a plenário para deliberar. E durante esse recesso parlamentar, a gente está exibindo aqui o programa Vereador em Ação, mas a gente já volta na próxima semana com as sessões normais, tem alteração de horário, tem projetos importantes em pauta? Tem sim. Na última reunião de julho, nós aprovamos aqui na casa que as reuniões ordinárias, a partir de 2 de agosto, quando retorna do recesso, sejam realizadas de 9 horas da manhã até 12h30. É um período que, no momento de campanha eleitoral, facilita esse horário para os parlamentares que vão tentar a reeleição. É possível que essa alteração de horário siga até dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, e após volte ao normal às 17h30. Muda também a questão da hora livre, né? Sim, a hora livre, a Procuradoria está estabelecendo regulamentações a respeito da hora livre, saber quando vai passar, como os vereadores podem se portar. Isso está sendo feito em colaboração com o Ministério Público, nós recebemos algumas recomendações e a Procuradoria está tomando todas as medidas necessárias para que sejam cumpridas as normas. Um projeto que é esperado aí é a questão dos subsídios, do salário dos vereadores, do prefeito, quantos devem entrar em pauta? Então, no último semestre de cada legislatura, é obrigatório que sejam estabelecidos os subsídios de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores.
A lei permite que seja aprovado esse projeto até o momento da eleição, ou seja, 2 de outubro. Então nós temos até a última reunião de setembro para estabelecer os novos parâmetros de subsídios no município. É bom salientar que esses parâmetros são legais. A Constituição estabelece qual é o teto parlamentar, qual é o teto do prefeito. E, por exemplo, em Nova Friburgo nós temos a possibilidade de que os parlamentares recebam até 50% do que recebe um deputado estadual. Hoje me parece que está bem abaixo disso. Eu não sei como vai se portar a discussão em torno desse assunto. É uma discussão parlamentar que envolve não só vereadores, mas prefeitos, secretários, nova estrutura administrativa. Então, temos até a última reunião de setembro para deliberar sobre esse assunto, mas ainda não temos nenhum caminho trilhado. A Câmara Municipal também está com um novo site, né, seguindo uma orientação. Pode falar, gente, o endereço e o que vem de novidade nesse site? Sim, o site da Câmara mudou. É até bom informar, começar a informar. A gente vai publicar isso no jornal assim que tiver tudo estabelecido, mas semana passada ele mudou para www.novafriburgo.rj.leg.br. É uma recomendação institucional para se adequar aos poderes legislativos de outros estados, municípios e o Poder Legislativo Federal. Essa denominação LEG ao final é necessária para a instituição. E o site da Câmara tem se aprimorado na questão da transparência e na facilidade de uso também. Hoje em dia, essa facilidade é muito demandada pelo público, que às vezes acessa um site que tem um volume de matérias muito grande, mas não consegue acessar, não consegue identificar as matérias necessárias naquele site. O site da Câmara hoje está muito fácil de usar, autoexplicativo, é um site bastante transparente. Hugo, alguma orientação aí para o cidadão que quiser ter acesso à Câmara Municipal, saber como funciona ou participar dos programas, dos projetos? Tem sim. A Secretaria de Expediente fica aberta a partir de meio-dia até às 18 horas. Coloco à disposição a Secretaria de Expediente, assim como o Dr. Rodrigo Asco, ele já colocou a Procuradoria à disposição. Para qualquer informação, qualquer cidadão queira sobre gravação de reunião, cópia de gravação, cópia de lei, qualquer outra necessidade, a Secretaria de Expediente está aberta, a Procuradoria se coloca à disposição. As reuniões parlamentares no período de agosto a outubro ocorrerão de 9 a meio-dia e meia e após às 17 horas, seu horário habitual. Qualquer as portas da Câmara ficam abertas para qualquer cidadão vir assistir a reunião. Qualquer funcionário está habilitado a tirar qualquer dúvida de qualquer cidadão. E temos um projeto na casa também bastante interessante, tem uma participação popular bastante ampla, que chama Câmara Jovem. As reuniões vão sendo marcadas e vão sendo colocadas em nosso site. Para quem quiser acompanhar também vale a pena, é um projeto em que alunos de até 17 anos participam da vivência parlamentar. Para quem quiser acompanhar também, eu deixo aí a casa à disposição. Certo, nós vamos falar um pouco mais do projeto Câmara Jovem no nosso próximo programa, mas vale lembrar que durante o recesso os gabinetes dos vereadores estão abertos, eles estão aqui também para atender a população, tirar dúvidas, e você pode se dirigir direto aos gabinetes para falar com o seu vereador. O programa Vereador em Ação fica por aqui. Eu agradeço a presença de vocês, os esclarecimentos para a população, e qualquer informação, quiser saber um pouco mais do trabalho da Câmara, acesse o site novafriburgo.leg.rj.br. Até a próxima!